A suma de uma longa meditação. Seu livro é, pois, encantador e é também, não há como fugir desta metáfora, nutritivo. Saboreiem, pois, este banquete espiritual e intelectual, raro nestes dias de frugalidade criativa. Moacir descreve o livro como encantador, um banquete espiritual e intelectual raro. Bom, eu queria dizer também o seguinte, que Moacir escreveu nos livros dele muito sobre o Bonfim. E escrevendo sobre o Bonfim, ele sempre falava muito do Tolstói, que quando foi perguntado sobre o que escrever, ele aconselhou um escritor mais jovem: escreve sobre a tua aldeia, começa escrevendo sobre a tua aldeia, depois tu vai escrever sobre o mundo. E o Moacir, tendo escrito sobre o Bonfim, ele colocou o Bonfim no mundo. E eu acho que o Bonder, como o Moacir, transpuseram o judaísmo para outras áreas. Eles conseguiram trazer o judaísmo para outras áreas, através da sua literatura, através do seu trabalho. Eu acho que esse é um trabalho muito importante. E antes de passar a palavra ao Bonder, eu gostaria de agradecer também ao Bonder por todo o apoio que ele nos deu, quando o Moacir era vivo ainda, depois que o Moacir faleceu, no Midrash. O Moacir várias vezes foi ao Midrash e se apresentou lá em várias atividades. E depois que ele faleceu, nós lançamos 2 livros lá, apresentamos a peça A Mulher que Escreveu a Bíblia, e sempre tivemos todo o apoio dele lá no Midrash, pelo qual nós somos muito gratos. Passo a palavra ao Bonder. Muito obrigado. Não foi apoio, na verdade, para nós sempre foi uma oportunidade da gente ter o Moacir, que é uma pessoa, um nome, um escritor, que para nós era sempre uma oportunidade, nunca em nenhum momento um apoio. Mas eu acho que você abrir com esse momento, né, que foi realmente esse primeiro livro que eu escrevo, e o Moacir, na verdade eu queria deixar essa parte para o final, né? Eu queria falar de 3 aspectos. Tá? Eu fiquei pensando assim, o que eu podia contribuir. Eu sei que vocês estão muitas noites aí criando palestras de vários ângulos, escritores, pensadores, de toda forma, vem falando sobre a contribuição do Moacir. E eu fiquei pensando de que maneira eu poderia contribuir para essa construção desse mosaico de aspectos que o Moacir representou. Tá? E eu acho que, para mim falar, eu tenho que falar, obviamente, sobre esse aspecto relacionado a essa identidade, as identidades do Moacir, que eu acho importante, porque eu acho que o Moacir não era um escritor judeu. Ele não era um escritor que fazia dessa identidade judaica um objetivo. Ele era um escritor judeu porque ele tinha essa identidade. E essa identidade vai ser construída, exatamente como a Judith mencionou um pouquinho, desse lugar muito localizado para um lugar planetário, onde os livros dele estão hoje traduzidos em inúmeras línguas. Então, assim, eu queria falar um pouquinho, eu não queria fazer nenhum olhar bibliográfico, nem biográfico, nem sou a pessoa mais indicada para fazer nenhuma das 2 coisas, mas existenciográfico, do Moacir. Porque eu acho que o Moacir, isso ele sempre me transmitiu, seja nos escritos dele, seja pessoalmente mesmo. O Moacir incorporou, ele era esse personagem, e eu acho que o sucesso dessa exposição que está acontecendo aqui é que tem um escritor de muita qualidade, um escritor dos melhores que esse país já produziu, mas tem também uma personalidade que está ali naquele indivíduo que sempre tinha um jeito assim um pouco tímido, mas que
tem para mim existencialmente 3 motos que são muito importantes e que fazem com que a sua obra tenha a relevância que tem. Então eu vou trabalhar com 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu queria falar é sobre essa questão do particular e do universal. Depois eu queria falar um pouquinho sobre a literatura e a imortalidade. E depois um pouquinho sobre a literatura e o afeto. Então assim, o primeiro aspecto que eu acho que é de enorme grandiosidade no trabalho do Moacir, que está sempre acompanhado por um escritor de muita qualidade. O gênero dele, inclusive eu que sou gaúcho, que exilado no Rio Grande do Sul, sempre nos escritos do Moacir, para mim sempre tem algo, uma escrita extremamente caseira, gaúcha, que se eu pudesse sintetizar é alguma coisa assim muito simples, mas muito longe do simplório, alguma coisa simples e profunda, um jeito de tratar as coisas muito caseiras, muito próximo, e esse até há pouco levado aqui para conhecer a exposição, me mostravam, o Gabriel e a Judite me mostravam um lugar onde a mãe do Moacir trancava os livros que eram censurados, que ele não poderia ler naquele momento, e o Moacir encontrou um jeito de roubar a chave e ter acesso a esses livros. E eu vi como a mãe dele aparece presente nessa literatura, uma literatura que tem essa presença judaica, que não poderia ter ausente a mãe judia, mas num lugar muito interessante, que eu acho que a mim sempre me encantou. O Moacir, nesse prefácio, ele usa essa palavra em relação a mim, mas o que eu tinha em relação a ele era verdadeiro encantamento, porque essa história de trancar livros proibidos é uma história clássica que existe na tradição racídica, onde, se não me engano muito a história é sobre um mestre racídico que tem livros proibidos e não quer que o filho leia. E esses manuscritos ficam em um determinado lugar na biblioteca e ele diz: meu filho, esses livros você não pode ler de jeito nenhum. E passado um tempo há um incêndio e os livros são queimados na biblioteca e o pai vem correndo em direção ao filho e pergunta para ele: filho, você leu aquele manuscrito? Ou aqueles manuscritos que estavam lá? E diz: pai, como é que eu ia ler? Você me proibiu de ler. E nesse momento ele fica extremamente triste, decepcionado com o filho. E nessa história, que eu acho que transparece, essa questão tão importante e sempre ambivalente, que nessa história racídica, uma preocupação com o conteúdo do livro e depois uma preocupação pelo filho não ter transgredido o que ele havia dito e ido em direção a essa cultura, e de alguma forma a proibição ela é na verdade também um estímulo, um estímulo importante. E eu acho que aqui tem uma característica dessa forma de cultura que busca incentivar profundamente a relação com a cultura e com a palavra. Mas o que o Moacir faz ele vai buscar esse valor incrível que tem as coisas que são particulares. Nessa dimensão particular que você vai ter mais condições de chegar a níveis de falar sobre o universal, e parece um paradoxo, mas é exatamente nesse lugar da localidade, do específico, do particular, que Moacir vai conseguir traduzir para todos, para um público genérico, riquezas que são
riquezas extremamente importantes. E ele, ao fazer isso, ele não só constrói a carreira e é o escritor que é, como ele também ele impacta profundamente a comunidade judaica e o seu entendimento enquanto uma comunidade brasileira. Porque o Moacir, e isso ele faz de forma até muito mais explícita do que, por exemplo, Clarice Lispector, que tem um teor presente de influência na cultura judaica forte, mas isso não é explícito. O Moacir é o primeiro, e talvez o grande nome, que se expõe nessa condição, mas numa condição, de novo, muito cuidadosa. Eu acho que é isso que sempre também a gente viu em tudo que o Moacir fazia, que nunca era uma relação ufanista, nunca era uma relação de valorização externa dessa tradição, senão que a valorização era interna, era uma valorização da sua própria identidade. Ele apresentava o judaísmo sempre num lugar que era a própria experiência e o olhar do Moacir. O título dessa exposição, que vai marcar esse personagem, o Centauro, é exatamente o que o Moacir consegue fazer com tanta qualidade. Ele consegue ser um homem moderno, brasileiro, profundamente brasileiro, profundamente moderno como médico, como trabalhando numa área de medicina socializada, sendo totalmente um membro da intelectualidade brasileira, e ao mesmo tempo valorizando essa identidade e buscando nessa identidade subsídios do que ele vai fazer na sua obra. Então, assim, todos os personagens são personagens que vão nascendo não só do Bonfim, mas esses personagens existiam no Bonfim. E nesse sentido ele é um pouco, ele faz par com vários escritores judeus importantes do século XX, que usaram justamente nesse momento, que era o momento da imersão e da assimilação da comunidade judaica ao Estado moderno, de verdade mesmo, isso veio acontecer no século passado. A literatura se transformou num instrumento para valorizar essa identidade, e o Moacir sempre fez isso com um lugar com muito cuidado. Eu acho que esse é um lugar, para mim, de uma enorme inteligência emocional do Moacir, onde essa identidade, ela nunca, porque é muito interessante isso, identidades, elas podem produzir, como algo particular, elas podem produzir uma grandeza de universalidade impressionante. Como Tolstói diz, fala sobre a sua aldeia, e isso vai ter um impacto para o mundo inteiro. Mas esse lugar tem que ser feito com muita maestria, porque a proximidade da identidade e da mediocridade é enorme. E o Moacir, ele é realmente um centauro. E essa qualidade de centauro é uma qualidade sempre muito dolorosa, porque é uma medida, é uma capacidade de estar ali naquele lugar tenso, que é um lugar diaspórico, um lugar de diáspora, de exílio, porque todo ser que é um ser ambivalente, um ser híbrido, ele vive essa tensão. E é muito interessante, porque essa tensão é a tensão clássica da nossa própria condição humana, porque nós somos todos centauros, nós somos metade bicho, metade gente. Muitas vezes a gente se percebe bicho, uma natureza de bicho tão presente em todos nós, as nossas reações, a nossa corporealidade, e ao mesmo tempo nós somos um ser
que tem a consciência, que tem a faculdade diferenciada dos animais, e somos todos centauros. Portanto, todo ser humano se sente um pouco exilado, e essa condição de identidades particulares, elas muitas vezes possibilitam você falar sobre essa condição humana de uma maneira tão profunda e tão bonita. Eu acho que é isso que o Moacir faz. Tá? Ele, por um lado, ele vai colocar no mundo o Bonfim, tá? Mas o Bonfim só tem lugar no mundo, só interessa para o mundo o Bonfim, porque em algum lugar esse Bonfim passa por essa leitura que o Moacir faz. E é uma leitura que tira o Bonfim de um lugar realmente muito pequeno, muito acanhado, com as mentalidades do Bonfim, né? Para, ao fazer ao digerir, ao processar nele, com a sensibilidade dele, ele transforma aqueles personagens, ele transforma aquelas situações em situações universais, humanas, e situações que têm essa tensão, que é uma tensão tão poética do ser humano, que é do aspecto híbrido de todos nós. Para fazer isso, ele tem que ser profundamente, tem que ter uma identidade profundamente judaica, no sentido dessa cultura que ele vai estar ali usando como marco, né? Porque é muito impressionante isso do trabalho dele. Ele está sempre, não é sempre, obviamente, o Moacir, uma das características dele é que ele tem uma obra extremamente eclética, né? E todas as suas identidades, mas eu acho que daqui vem esse aspecto eclético, né? Tudo que ele escreve é processado para que tenha as proporções exatas, né? E quando ele escreve sobre medicina, ele é médico, mas ele é um médico escritor, né? Ele está ali, ele está híbrido. Em nenhum momento ele é só um personagem. E eu acho que essa é a tônica sempre dele estar ali presente, em parte médico, em parte escritor. A Judite mencionou que eu, na verdade, eu não morava em Porto Alegre, né? Eu tinha escrito um livro, isso em 76 ou 77, um livro que eu nunca publiquei porque não merecia ser publicado. Eu tinha escrito esse livro e o Moacir era para mim, eu tinha, não sei, 16 anos, 17 anos, o Moacir para mim era um ídolo, literalmente um ídolo, porque ele, em parte, pelo que eu tinha lido, que era pouca coisa, eu tinha lido A Guerra do Fim, o Exército de Homem Só, mas era esse personagem que tinha uma vida normal, que era um médico, e que se expunha, né, com essa identidade tão abertamente, né, que percebia, né, que não tinha nenhum tipo de desconcerto em relação a essa identidade, né? Para mim era um personagem que ia além do seu escrito, né? E tudo que eu leio do Moacir, sejam crônicas, os contos, tudo mais, eu sinto no Moacir, eu sinto no escrito do Moacir uma presença. Como o Woody Allen faz filmes e você às vezes não o vê em cena e sabe que ali tem uma temática da identidade desse personagem. E para mim, qualquer coisa que eu leio no Moacir tem um personagem que é ele. Em todos os personagens, tudo que
sempre há uma assinatura para mim dessa presença do Moacir. E o primeiro aspecto dessa assinatura é o aspecto da particularidade universal, digerido, processado por ele. Esse trabalho é um trabalho assim, de um amor imenso que ele tem pela literatura, um amor imenso que ele tem por essa identidade que vem da cultura, tá? Principalmente pelo aspecto que ele processa e vê nessa cultura, que é o aspecto humanista. Tá? Eu acho que é isso que encanta o Moacir. O Moacir não tem um encantamento específico pelo aspecto religioso, apesar de que numa fase mais posterior, o Moacir começa a olhar muito certas temáticas míticas, seja do texto bíblico, seja da tradição milenar judaica, como sendo uma metáfora importante, para sempre produzir esse híbrido que ele faz, não só na identidade, mas também na forma, quando ele está juntando o real e o fantasioso, quando ele está fazendo esse centauro também na própria relação que a gente tem com a vida, e nisso ele faz, é interessante, ele faz o local, no fim virar universal, mas ele faz também o histórico virar atemporal, e ele está sempre trabalhando com o real e fazendo ele virar em algum lugar, trazer a sua dimensão mais imaginal, fantasiosa. As duas coisas se iluminam e se engrandecem. Aquilo que é pontual, seja espacialmente ou temporalmente, nessa tensão com aquilo que é universal e atemporal. Nesse lugar está essa forma de tratar a realidade e a fantasia que aparece nos textos do Moacir. Há uma criatividade enorme nesses textos, uma criatividade que se manifesta não só pela forma, pelo número de livros que são escritos com temáticas diferentes, mas o tempo todo brotam ideias, ideias que acabaram de alguma forma influenciando de inúmeras maneiras esse lugar imaginário, essa criatividade literária que depois aparece em filme, aparece porque tem uma grandeza criativa nesses lugares onde o Moacir vai passear e colocar os seus personagens. Mas ele é sempre esse equilíbrio, é nesse lugar que muitas vezes nós nos encontrávamos e nós tínhamos uma relação muito carinhosa, porque o Moacir era, eu que vivo em meio a uma comunidade e a uma identidade específica, o Moacir era sempre um oásis, porque era um lugar onde a tradição ia ser tratada num lugar de grandeza e não de mediocridade. Porque isso é uma coisa que, não sei se vocês... isso é um lugar que para mim às vezes é tão presente, tão rotineiro, que toda vez que a gente tem uma identidade, essa identidade ela tem a possibilidade de nos fazer pequenos, cegos. Ela tem uma toxicidade, a identidade, se ela não nos possibilita uma humanização, se ela nos separa, nos segrega, ela se torna um instrumento de mediocridade. E Moacir era uma dessas poucas pessoas, acho que
não quero nem dizer poucas, mas uma dessas pessoas da comunidade judaica brasileira, que tinha essa grandeza. Onde ele fosse se colocar, e ele se colocava sempre com essa identidade muito presente, nunca esse era um lugar pequeno, nunca esse era um lugar medíocre. Havia um rabino, Shlomo Kalaba, não sei se vocês conhecem, uma pessoa conhecida mundialmente, era um rabino que cantava, ficou muito famoso pelo mundo todo, e ele vinha ao Brasil de vez em quando, e nas poucas vezes que a gente se encontrou, toda vez que ele me encontrava, ele dizia: Newton, the best Jew of Brazil, o melhor judeu do Brasil. E depois eu encontrava ele em outras situações, ele encontrava uma outra pessoa e falava: fulano de tal, the best Jew of Brazil, o melhor judeu do Brasil. E um dia eu brinquei com ele e disse: você também fala que todo mundo é o melhor? Não, mas ele é o melhor, você é o melhor também. E toda vez que me encontrava no Moacir, essa sensação, porque ele não estava dizendo que eu era o melhor, ele estava dizendo que ali tinha alguém, que melhor não precisa ser o especial, o que tem privilégio sobre o outro, mas a gente sabe quando a gente está com alguém e diz: the best, o best gaúcho que eu conheço, alguém que tem essa qualidade de ter uma característica no lugar adequado, mais do que adequado, é um lugar modelar, é um lugar que ensina e que produz grandeza. E é isso que eu vejo no trabalho da identidade do Moacir como judeu. Não é um judeu vendendo ideias, não é um judeu vendendo um retrato daquilo que lhe é caro, é alguém que sabe as grandezas daquela cultura e que consegue traduzi-la naquilo que ela tem de verdadeiramente universal, como tudo que é particular tem de universal. Para isso tem que ser um centavo. Para isso tem que ser esse ser exilado, diaspórico, falei que entre o animal e o humano, mas é também a consciência nos faz um centauro entre a vida e a morte, nos faz um híbrido, não só daqueles que são vivos, mas somos os únicos animais que são vivos e ao mesmo tempo contemplam a sua mortalidade o tempo todo. Nós somos nesse sentido diaspóricos, porque vivemos a vida e sabemos que somos inquilinos, e somos os únicos que têm essa consciência nesse planeta. Isso me traz a segunda dimensão do Moacir, que eu acho que também sempre me encantou, que é a imortalidade do Moacir. Quando eu digo isso, não tem nada a ver com ele ter entrado na Academia Brasileira de Letras. Eu acho que para ele até isso nunca foi um objetivo, mas foi extremamente qualificado, era qualificado e uma escolha muito importante, porque o Moacir tinha uma qualidade imortal. Nem todos que estão na academia o têm, mas ele tinha a qualidade imortal, e eu vou tentar me fazer claro. Eu sempre fiz muita piada com a imortalidade dos imortais na academia, e não só eu, todos nós fazemos, porque somos todos mortais, então qualquer um que se alvore a possibilidade da imortalidade, está num lugar ilusório. Mas a literatura, ela é a única que pode brincar com essa palavra. Ela é a única que pode brincar com essa palavra, porque o escritor, e aí poderia ser qualquer artista, mas o escritor, que é alguém que trafega pela palavra, o escritor, ele é alguém que cede a vida. É muito interessante isso. Assim, eu li até há pouco um texto do Moacir,
onde ele mencionava justamente isso, de que escrever um livro, né, fazer a gente pode levantar, são cansados. O Moacir tem, e eu acho que isso que sempre me encantou, que era essa sensação que o escritor tem, de que ele tem algo a apresentar, algo que é muito específico. É como se ele tivesse descoberto alguma coisa, um ângulo no qual enxergar as coisas, e só ele pode produzir, e é uma guerra contra a nossa finitude, né? É uma batalha contra a nossa finitude, porque há uma demanda por produzir aquilo, por tornar aquilo concreto, né? De tal forma que a vida fica em hold, ela fica congelada, né? Enquanto você está em aquele processo criativo, e um processo criativo que não é só daquele que tem qualidade com as palavras, mas alguém que sente uma relação entre as palavras e a mensagem, o conteúdo que essas palavras vão trazer. Então, assim, na história do Moacir, na construção da obra do Moacir, isso a gente enxerga não só na exposição que está aqui embaixo, mas também no desejo, né, da Judite e daqueles que conhecem o Moacir, de fazer o Moacir presente, conhecido, não só para a geração que foi contemporânea, mas daqueles que viram o futuro. E é muito impressionante, gente, porque essa questão da memória, ela é sempre muito difícil de apresentar a memória, né? Somos todos temporais, somos todos mortais, mas quando a palavra consegue traduzir alguma coisa que é profundamente universal, né? E Moacir conseguiu isso na sua obra como um todo, em alguns livros, de forma simbólica, muito importante para aqueles que conhecem a sua literatura. Eu acho que nesse momento se produz essa imortalidade, a imortalidade de que reverbera, que você conseguiu realmente traduzir alguma coisa que vem da sua história, ainda é menor do que o Bonfim, porque é a história de um menino que vive numa família específica, é um lugar um locus do universo, falando sobre o universo a partir daqueles sentimentos. E isso eu acho que era uma condição que eu via no Moacir. Sempre que eu encontrava o Moacir, ele me transmitia esse lugar do escritor, de alguém que tem uma mensagem, e uma mensagem que é sempre uma luta contra a nossa finitude, de poder fazer materializar esse potencial, e isso era uma força que o Moacir sempre teve. O terceiro aspecto é o aspecto afetivo do Moacir, porque não só o fato dele ter escrito esse prefácio desse primeiro livro, mas Moacir escreveu inúmeros prefácios, né? Mas Moacir era uma pessoa extremamente carinhosa. E naquele episódio em que eu não morava ainda, já morava no Rio de Janeiro, eu vim com aquele livro debaixo do braço e fui, eu acho que era na Rua da Praia, não me lembro onde era o consultório, foi nesse consultório e ele me recebeu, ele me abriu um tempo, não sei, talvez entre pacientes, eu nem sei o que estava acontecendo ali naquela realidade, ele me recebeu e ele foi extremamente carinhoso. Carinhoso de verdade, porque, como é que eu posso dizer assim,
ele nem lembrava mais desse episódio, nós nos encontramos muitos anos depois, né? Mas ele foi um incentivador. Ele não sabia se eu escrevia bem, se o livro era bom, ele não era isso que ele estava incentivando. Ele estava compartilhando tudo que ele tinha. Havia ali uma generosidade muito impressionante, né? Ele mesmo ainda, de certa forma, no início de toda uma construção que ele ia fazer literária, e eu me encontrei com uma pessoa extremamente generosa, pronta a se doar e me dizer todas as sabedorias que ele tinha a seu dispor naquele momento para que me ajudassem na minha caminhada. E aquela sabedoria, nenhuma delas, eu não lembro quais foram que ele disse, né? Mas a grande sabedoria não foi o conteúdo daquela conversa, não sequer lembro, mas foi a afetividade presente naquela conversa. E eu acho que isso é o terceiro aspecto que constrói esse personagem, que queria ser guardado por esse amor que ele tinha pelas coisas, esse olhar afetuoso que eu sempre percebi no Moacir, e que era sempre muito genuíno, muito caseiro, muito gaúcho, muito porto-alegrense, muito do Bonfim, muito de uma coisa assim, um termo que a gente diz na tradição judaica, mente. Gente, uma pessoa gente, tá? Um imortal gente. Que centauro, que dificuldade ser um imortal e gente, tá? Ir descobrindo uma grandeza e materializando uma grandeza e permanecer mente, uma pessoa simples, humilde, e nesse sentido, para mim, o Moacir é um personagem, é o grande personagem para mim de toda a sua obra, né, que aparece com vários nomes, que aparece em várias situações, mas ele sempre está usando essa metáfora que humaniza, que é essa metáfora do ser humano dilacerado entre integridades que a gente tem que cumprir, e a medida dessa integridade é sempre um lugar para os seres humanos, para a nossa humanidade universal. Então, assim, toda vez que eu encontrava um Moacir, para mim ali tinha um grande escritor, uma pessoa que eu admirava, tinha ali também essa pessoa afetuosa, e tinha para mim esse escritor que escrevia, realmente escrevia com um senso de imortalidade, com um senso de que ele tinha que produzir, ele tinha como produzir um olhar para a vida, um olhar que era único, e que essa unicidade é que oferece a gente essa grandeza de sermos imortais. Não imortais celebrizados, como hoje em dia o mundo tende a querer se fazer, porque há uma morbidez enorme em querermos nos imortalizar pela celebridade, quando há uma contrário de morbidez, não sei se com a palavra, que é quando a gente se faz imortal, porque consegue perceber em si uma mensagem, um potencial que é único e que a gente quer trazer à vida e materializar, e tudo isso pode ser possível. Então, para mim, como escritor, como rabino e como ser humano, um personagem muito importante, né? E o Judite me convidou para vir participar aqui dessa maneira da gente honrar não só a memória dele, mas principalmente esse potencial que ele trouxe, deixou como patrimônio a todos nós. Eu me senti muito honrado e sinto falta de não tê-lo aqui do meu lado, né? O Moacir já teria feito umas 3 ou 4 piadas, né? E teria, da maneira que ele sabia fazer,
humanizado mais ainda essa minha fala. Mas é um dos personagens que eu carrego junto comigo, um dos modelos. Todos nós temos mestres, pessoas queridas. O Moacir tem esse lugar para mim. Eu espero que essa mostra aqui do trabalho dele possa chegar a outras cidades e ser contemplada, porque eu acho que as pessoas vão encontrar aqui não só livros de muita qualidade, conhecer a literatura do Moacir, mas vão ver esses 3 aspectos que eu acho são muito importantes, o valor das identidades, o valor do particular, e como o particular, quando digerido de forma humana, nas tensões desse particular como universal, interessa a todos, é importante para todos, o quanto que é nesse lugar que a gente pode buscar algum nível de imortalidade, não de celebrização do nosso nome, mas da capacidade da gente produzir algo que é único e que nos satisfaz e que verdadeiramente, quando aqueles que leem enxergam, olha alguém que soube traduzir, soube imortalizar ou universalizar alguma coisa tão pequena, tão localizada, tão específica, e isso é mágico, verdadeiramente mágico. E fazer isso de forma afetuosa para o mundo, Moacir queria como lembrança maior ser lembrado como alguém que amou as pessoas, amou o que ele fazia, ele amava as pessoas no ato de ser médico, ele amava a literatura, ele amava a arte, nessa dedicação de vida inteira que ele teve, e também, eu tenho certeza, no aspecto familiar, é esse lugar que eu acho que é modelar esse personagem tão gaúcho, tão judeu, tão ser humano, tão verdadeiro, e que está sendo tão bem representado aqui nessa exposição. Eu não sei se vocês querem fazer algum tipo de interação, tocar, fazer alguma pergunta ou colocação. Eu estou realmente. Sim. Boa noite. Eu queria te perguntar, Nilton, a reação do Moacir quando soube que estava inaugurando o Midrash, no Rio de Janeiro, que é um centro de estudo, de reflexão, de cultura, de uma forma geral, e como foi a participação dele nos primeiros eventos do Midrash. Eu só acompanhei os eventos póstumos, que foram muito bacanas, inclusive com a leitura dramatizada da obra dele, feita pela Renata Sorrah, Júlio Paloni, Carolina Dickmann, e que inspirou a gente também a trazer eventos desse tipo aqui para a mostra que a gente conduziu ao longo desses últimos 2 meses. Eu queria te perguntar como é que foi a tua relação com o Moacir no Midrash, como é que ele reagiu a construção desse centro de estudos e o envolvimento dele com ele. Na verdade, assim, a gente se encontrava muito, né? Quando tinha um pouco essas reuniões assim, the best Jews in Brazil, né? Eu estou falando isso num lugar de grandeza, mas em lugares onde a gente, de alguma forma, chamava pessoas que tinham uma presença importante na comunidade. A gente sempre estava junto e o Moacir era sempre um companheiro em colocar as coisas num lugar moderno, uma visão grandiosa, assim, e nesse sentido assim, eu me sentia muito parceiro dele, e eu acho que de alguma forma ele olhava, obviamente, eu como mais jovem e tudo mais, com a minha inexperiência e tudo mais, mas muito parceiro desse olhar, né, onde, como eu dizia, o particular não vira medíocre. E no Midrash a gente, sinceramente, aproveitou bastante o Moacir, podemos ter aproveitado até mais, aproveitado no sentido de trazer o Moacir em inúmeras situações. Nós tivemos o Moacir lá nesse lugar
humor, né? O Midrash tem essa preocupação de fazer de gerar uma relação entre a cultura brasileira e a cultura judaica. Então, Moacir era sempre um nome, né, lembrado o tempo todo. E Moacir era sempre de ele ia para as reuniões da ABL, né, que eram nas quintas-feiras, se não me engano, e ele ainda dizia para a gente: olha, não gastem dinheiro com passagem, não sei o que lá, vamos aproveitar a quinta-feira, eu vou para a reunião de tarde e faço depois a palestra para vocês. Tinha sempre esse olhar também de preocupação de ajudar, porque sempre passou dificuldades econômicas, mas Moacir foi muito importante para a gente, porque ele é de novo um ícone, eu acho que para a cultura judaica no Brasil, de alguém que se apresentou e, de novo, apresentou aspectos da tradição, da cultura, mas da tradição judaica, num lugar muito bem intencionado, né? Em que o Moacir, ele, em momento algum, deixa de ser brasileiro, no sentido da cultura brasileira, da inserção, da assimilação dele, né? Do que ele conta, na verdade, porque essas gerações de imigrantes aqui tiveram que se aculturar e buscar esse lugar correto de se aculturar, né? Onde não bastaria se operar e virar em Marrocos o ser assimilado perfeito, né? Esse ser assimilado, ele não é perfeito, né? E isso é sempre intenso, isso nunca é simples, e é isso que o Moacir, eu acho que faz. Sabe que o Centauro, para mim, ele é uma das imagens mais bonitas que eu acho que se produziu, né, para a experiência judaica do século XX, né, que é uma experiência que tenho certeza que inúmeros grupos vivenciaram, né, que eram grupos que tinham identidades particulares muito fortes. A maioria dos imigrantes viveu essa realidade, ou mesmo grupos minoritários de toda a ordem. E o Centauro, ele é simbólico, né, desse lugar que é um lugar natural, que é tão complexo, né, para aqueles que têm identidade judaica sabem quão estranho você é perante o outro, né, muitas vezes nesse lugar de particularidade, mas o seu lugar natural, ele é um lugar, desse lugar híbrido. Não é como em dado momento se identificou isso dos estados nacionais, onde havia uma dupla lealdade. Isso foi até uma maldade, eu acho, que caracterizar o que são essas identidades particulares, né? Mas a riqueza dessas identidades particulares, eu acho que elas falam, como eu disse, do ser humano que tem identidades híbridas. E eu acho o Centauro a mais bonita de todas elas, que eu posso ver na descrição da luta pela preservação de minorias das suas identidades, em meio ao avassalador processo que o século XX instaurou, positivo em momento algum e negativo, né? Mas que Moacir consegue manter aquele estado, para mim, assim, artístico, verdadeiramente artístico. A gente teve juntos também uma apresentação da Alma Imoral aqui em Porto Alegre, e tivemos um debate, e depois do debate nós estávamos falando, porque a atriz faz parte da peça, uma grande parte da peça nua. E eu estava comentando com ele que a Amir Haddad, que é o diretor da peça, tinha me contado uma passagem que é de um exercício de laboratório teatral
em que ele estava com um aluno, e estava com vários alunos, e aquele laboratório, aquele exercício era de tirar a roupa. E ele diz assim, fiquem nus. E as pessoas ficaram nuas, e um rapaz lá ficou totalmente nu, mas ele ficou constrangido de alguma forma, e ele percebeu. E ele virou para o rapaz e disse, por que você tirou a roupa toda? E ele disse, não, porque você disse para eu ficar nu. Né? E ele disse, sim, mas nu constrangido, você está mais vestido. Né? Se você tivesse ficado, sei lá, só de cueca, porque esse era o lugar até onde você conseguia ir nesse momento, você estaria mais nu do que você se estivesse, como você está agora, totalmente sem roupa, mas ao mesmo tempo constrangido. E eu acho que, eu comentei isso com o Moacir, e disse, Moacir, eu acho que é esse lugar que as pessoas às vezes não sabem encontrar, que é a sua nudez, seu corpo, a sua identidade. Né? E o Centauro é esse personagem é um personagem incômodo para a maioria das pessoas que têm identidade particular. Os jovens sofrem muito com isso. Tá? Os jovens judeus, eu tenho certeza que os jovens de todas as minorias sofrem com isso, porque eles se veem diferentes, né? Sofrem profundamente com isso, né? Mas em algum lugar essa identidade só é inteira, só é verdadeira, só é nua, né? Se eles conseguem de alguma maneira contemplar essa tensão, e mais do que ser uma tensão no sentido de uma coisa negativa, transformar essa tensão em algo que tem uma grandeza maravilhosa, porque é talvez o grande ensinamento da nossa humanidade, que não interessa quais os pedaços reconhecíveis ao outro que você tenha, aquela é a sua construção humana. Não o padrão que a gente espera, mas aquela construção ali é a sua maior nudez e é onde a sua humanidade aparece de forma mais plena. E é isso que você fez. Ele olhou para a sua nudez e disse, eu sou brasileiro, eu sou esse personagem médico que ele se fez, esse personagem, eu sou esse personagem do fim, com a riqueza daquilo que eu experimentei na minha infância, juventude, e ele se apresentou com essa nudez, que eu chamo, a nudez é uma palavra crua, mas com essa imortalidade, porque quando você se faz presente no corpo que você tem, o corpo que verdadeiramente você é, você ganha uma dimensão de imortalidade. Sim. Uma curiosidade, vocês, o Rabino Monder, Macias Cria, chegaram a pensar sobre religião, Deus, essas coisas, e qual seria o teu? A gente não conversou sobre Deus, até porque é muito. Os judaísmos não conversam muito sobre Deus. Eu tenho uma história que uma vez juntaram, estudava no seminário rabínico, e do outro lado da rua, em Nova York, tinha o Union Theological Seminary, que é um seminário protestante. E nós tínhamos aulas de filosofia e juntavam as turmas. Temos aulas juntos. E um dia o professor, a temática era Deus, e juntou os alunos, os estudantes de teologia, rabinato e os protestantes, e os judeus não sabem falar nada sobre Deus, porque não é que a gente não acredite, mas não é uma temática. Então, a gente nunca falou dessa forma, mas claro que a gente de alguma maneira abordou, e
E isso era assim, eu acho que era a fronteira. Ele tinha um respeito do homem, né? Não só obviamente, pela cultura, pela literatura, né? E a tradição judaica é uma religião literária, porque é uma religião da palavra, né? Então ele tinha um respeito enorme por tudo isso, mas ele era um judeu racídico. Ele era um judeu racídico, se eu pudesse dizer isso. Não rabínico, não. Ele não gostava, porque é um lugar, muitas vezes, que o particular vira medíocre. Né? E às vezes não é nem o próprio particular que vira medíocre, mas ele pelo menos é apresentado de uma tal forma que ele se faz medíocre. E toda vez que isso acontecia, o Moacir ficava irritado. Então o Moacir não gostava de ser empurrado para nenhum lugar mais dogmático, mas o Moacir escreveu, entre as coisas que ele escreveu um Haggadah de Pessah, que é um livro litúrgico, literalmente um livro litúrgico, que ele se sentiu compelido a escrever e que até hoje é usado, já tem, sei lá, o livro foi escrito com certeza 25 anos atrás, pelo menos, né? E é extremamente atual, né? E ali tem uma preocupação de um homem de preservação de tradição. Então esse lugar existia claramente para o Moacir, e o Moacir, eu falei do Centauro, mas o Moacir, ele era a personificação de um ditado racídico. Porque o Moacir, obviamente, tem uma influência enorme de Kafka, que por sua vez tem uma influência enorme de Reb Nachman de Bratslav, que por sua vez tem uma influência enorme no mundo racídico. E Martin Buber traduziu isso de maneira muito interessante, na ideia do Ubuntu, que é basicamente o que o Moacir faz. O Moacir constrói um eu, do ponto de vista do diálogo, né, com a cultura brasileira, que é surpreendente para os judeus. Eu posso ser um eu e dialogar com a cultura brasileira? E esse ditado racídico, ele diz uma coisa muito mágica. Ele diz o seguinte, em Yiddish, ele diz: As ich bin ir, weil du bist du. Und du bist du, weil ich bin ir. Bin ich nicht ir, und du bist nicht. Se eu sou eu, porque você é você, e você é você, porque eu sou eu, então eu não sou eu, você não é você, e a gente não pode. E a final da frase ele diz assim: nós não podemos conversar. Mas se eu sou eu, porque eu sou eu, e você é você, porque você é você, então eu sou eu, e você é você, e a gente pode conversar. Existe diálogo. E o Moacir fez isso, e ele simplesmente não era uma vergonha ser um centauro, não era uma vergonha ser eu. Na verdade, quando você é verdadeiramente você, se cria uma riqueza de diálogo. E a atenção do centauro que faz a gente ser eu, porque você é você. E aí a gente nunca tem essa nudez plena, a gente nunca tem essa universalidade, a gente vai sempre para um lugar provavelmente medíocre. E a dificuldade que as pessoas têm de lidar com identidades. Por isso elas acabam sendo normalmente abandonadas muitas delas. Elas não sobrevivem a essa erosão dessa tensão. E o Moacir é um modelo, eu acho, nesse sentido. Então, agradecer a vocês a oportunidade e desejar muito